Deixa eu te fazer uma pergunta rápida antes da gente começar. Pensa no seu vilão favorito de qualquer coisa. Anime, série, filme, o que for. Agora me fala, você sabe por que ele é assim? Provavelmente sim, né? Porque sempre tem uma história. Tem um trauma, uma perda, alguém que falhou com ele em algum momento. E no fundo, por mais monstruoso que esse vilão seja, você consegue entender de onde veio aquela raiva. Agora tenta fazer isso com o Sukuna. Pode tentar, eu espero. Não tem nada, e é exatamente isso que faz ele ser diferente de tudo que você já assistiu. Ryomen Sukuna não tem uma origem trágica que a gente conheça. Ele não perdeu ninguém, não foi traído, não teve a infância destruída. Ele não quer dominar o mundo. Não tem nenhum plano maior por trás de tudo. Ele mata porque quer. Ele destrói porque pode. E faz isso com aquele sorrisinho no canto do rosto, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E sabe o que é louco? Isso incomoda muito mais do que qualquer vilão com história complexa jamais incomodou. Porque a gente foi acostumado com um padrão. Vilão forte tem passado pesado. Vilão inteligente tem plano secreto. A gente sabe como funciona, sabe como processar. Mas quando chega um personagem que simplesmente não segue essa lógica, o cérebro trava. Você fica olhando pra tela sem saber muito bem o que fazer com aquilo. Tem uma cena que eu acho que resume o Sukuna melhor do que qualquer outra coisa. Ele acabou de causar um nível absurdo de destruição, corpos no chão, caos total. E ele só olha para aquilo tudo com uma expressão de quem acabou de assistir um filme mediano. Não animado, não satisfeito, não com raiva, só levemente entretido, como se a maior tragédia daquele momento poderia ter sido mais interessante. Agora, quem ajuda muito a entender o Sukuna é o Yuji, porque os dois são opostos completos, e o anime coloca eles literalmente dividindo o mesmo corpo, como se estivesse dizendo, olha para esses dois ao mesmo tempo. O Yuji sente tudo. Cada morte que acontece perto dele pesa, fica, não some. Ele carrega um peso que vai crescendo ao longo da história e você sente isso nele, na postura, no olhar, nas escolhas que ele faz. Ele é um tipo de pessoa que acredita que vale a pena tentar salvar qualquer um. Já o Sukuna, ele olha pra isso tudo e vê nada de interessante. Não com desprezo exagerado, não com raiva. Ele simplesmente não entende por que alguém se importaria dessa forma. Pra ele, isso é fraqueza disfarçada de virtude. E o Yuji, durante um bom tempo, tenta encontrar alguma coisa no Sukuna que seja possível alcançar. Algum fio, qualquer coisa. Porque o Yuji é assim, ele não desiste de ninguém fácil. Mas não tem fio nenhum. E quando ele percebe isso de verdade, é um dos momentos mais pesados da série, porque significa que tudo que ele acreditava sobre encontrar a humanidade em qualquer lugar, sobre redenção, sobre diálogo, não funciona aqui. O Sukuna não está esperando ser salvo, nem um pouco. O Gojo é outro ângulo interessante nessa história, porque o Gojo trata o Sukuna quase como um igual. Não um amigo, não um rival que ele odeia apaixonadamente, mas alguém que ele reconhece como estando numa categoria diferente do resto. E tem um respeito estranho nisso, dos dois lados. Só que o Gojo, ele tem propósito, ele quer mudar o mundo Jujutsu, quer que os alunos dele cresçam, acreditem em alguma coisa maior que ele mesmo. Ele luta por razões. O Sukuna acha isso curioso no máximo. Não errado, não admirável, só curioso. Como quem olha para um peixinho no aquário e vai pensar, que vida estranha deve ser essa? O confronto entre eles é um dos mais esperados da série justamente porque não é só de força. É dois jeitos completamente diferentes de existir batendo de frente. E o resultado disso abala o anime inteiro de um jeito que ainda ressoa. O Sukuna, dentro da lógica dele, não é contraditório. Pensa comigo, ele nunca prometeu nada pra ninguém, nunca fingiu ser diferente do que é, nunca usou a confiança de alguém pra trair depois, porque traição pressupõe que você fingiu lealdade primeiro. Ele chegou já sendo o que é, desde o primeiro segundo, sem disfarce nenhum. Enquanto muita coisa no mundo de Jujutsu Kaisen é torta, tem interesses escondidos, tem gente boa fazendo coisas questionáveis por boas razões. O Sukuna é estranhamente direto, você sabe exatamente com o que está lidando. E talvez seja por isso que a gente não consegue simplesmente odiar ele como odeia outros vilões. Com outros antagonistas, você fica com raiva, fica na torcida pelo herói, sente aquele alívio quando o cara finalmente apanha. Com o Sukuna é outra coisa, é um fascínio desconfortável. Você não quer que ele vença, obviamente, mas toda vez que ele aparece você para tudo e presta atenção. Porque você nunca sabe exatamente o que vem depois, não porque ele seja aleatório, mas porque ele joga com regras que não são as suas. E a gente não sabe prever alguém assim.
Então, voltando à pergunta do começo, o mal precisa de um motivo? A resposta que a gente quer é sim, porque se todo mal tem uma origem, uma causa, então ele é algo que pode ser entendido, prevenido, talvez até revertido. Vira um problema que tem solução em algum lugar. Mas o Sukuna existe para dizer que não é sempre assim. Às vezes não tem trauma escondido, não tem dor que virou raiva, que virou destruição, não tem a cena do passado que, quando revelada, faz tudo fazer sentido. Às vezes o que você vê é o que existe, e o que existe é isso. E isso é desconfortável de engolir, mas acho que é justamente por isso que o Sukuna ficou na cabeça de tanta gente muito depois dos episódios acabarem. Ele não pede para ser compreendido, não está esperando o herói certo chegar e alcançar alguma parte escondida nele. Ele só tá esperando alguém que valha o esforço, e até agora quase ninguém passou nesse teste.